Olá, muito boa noite. Começando hoje mais um Polish and Prosper Monday. Nós estamos começando pontualmente, estava esperando um pouquinho para mais participantes entrarem, mas cumprindo nosso cronograma de sempre começar às 6 da tarde. E depois vocês podem assistir a aula gravada no nosso canal no YouTube. Então, vamos lá, vamos começar. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Deixa eu só abrir aqui. Acho que agora já está tudo certo. Vamos lá. Então, o tema da nossa aula de hoje é organização e planejamento no trabalho. Como eu comentei com vocês na semana passada, é um tema de extrema relevância porque organização e planejamento são ferramentas que são fundamentais para que a gente consiga melhorar a nossa eficácia e também facilitar o nosso dia a dia para alcançarmos melhores resultados, não só na nossa vida profissional, mas também na nossa vida familiar, na nossa vida pessoal e em todo o resto. Tudo que nós fazemos, nós precisamos de planejamento e de organização. Então, por que organização é tão importante? Primeiramente, porque reduz desperdícios de tempo e de esforço. Segundo, garante que os materiais e os produtos estejam sempre à mão. Terceiro, melhora a nossa comunicação e evita que a gente cometa erros. E um exemplo bem prático de como a organização é importante é no nosso dia a dia organizar os nossos materiais de limpeza. A organização vai ser a base para o sucesso da nossa limpeza. Organizar os materiais, especialmente em um ambiente de trabalho que exige excelência, como é o nosso, além de tornar o nosso trabalho muito mais eficiente, vai ajudar a reduzir o estresse e a criar um ambiente agradável não só para nós mesmos, mas também para o nosso cliente. E quais são os benefícios, né, o papel desse planejamento? Ele vai nos ajudar a definir nossas prioridades, permitir que a gente crie novas rotas e serviços também, porque quando a gente não se organiza, a gente conseguir colocar novos clientes, colocar novas rotas, fica muito mais difícil. Então, com a organização, a gente consegue escalar o nosso serviço, reduzir o estresse, como nós já comentamos no slide anterior, e aumentar a nossa produtividade, a nossa cabeça, ela funciona muito melhor quando a gente está organizado, quando a gente está planejado. Então, mais uma vez, um exemplo prático desse papel do planejamento seria planejar o nosso cronograma das limpezas diárias. A gente já entrega isso para vocês, né? A gente entrega o calendário, mas se vocês têm, junto com o seu planejamento da empresa, né, que a gente te entrega um cronograma prático de todo o seu dia, isso vai facilitar demais o seu trabalho. Então, se você organiza seu dia inteiro, colocando suas prioridades pessoais e profissionais, isso vai te ajudar a ter uma visão mais clara e saber como projetar melhor suas expectativas para aquele dia. E quais são as ferramentas de organização e de planejamento que nós podemos utilizar para que a gente consiga alcançar esses objetivos? Primeiro, checklist para as tarefas diárias é super importante. Segundo, uma agenda compartilhada. Então, a gente já tem isso, né, no nosso aplicativo, no nosso site. A gente compartilha com vocês os schedules dos clientes. Mas se vocês tiverem essa agenda linkada à sua agenda pessoal e à sua agenda de outros trabalhos que porventura vocês tenham, isso fica muito mais organizado. Então, várias ferramentas a gente tem hoje, né, como o uso de aplicativos de organização, como o Google Calendar, dentre outros. E vai facilitar também o seu armazenamento de materiais. Então, se você tem ferramentas que te ajudem a saber quanto de material que você recebeu, quanto de material que você ainda tem, isso vai facilitar demais para que você não se perca nessa contagem. A gente entrega o material para vocês semanalmente, né? De acordo com a escala de vocês, mas vocês precisam fazer esse controle para que vocês consigam, ter noção da durabilidade desses materiais. Então, são ferramentas simples, gente.
checklists simples, agendas nem que sejam manuais, mas que podem fazer uma grande diferença no seu dia a dia. Esses aplicativos que eu comentei, principalmente o Google Calendar, ajuda bastante para manter a comunicação tanto conosco quanto com os outros serviços que vocês porventura venham a ter e garantem que todos saibam quando e o que devem fazer, tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional, como eu comentei anteriormente. E então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo de to-do list. O que que vocês têm que fazer antes de iniciar o seu turno? Então, você organizou o seu material, né? Organizou a bag de limpeza antes do seu turno começar, checou que todos os produtos estão lá no lugar certo, detergente, desinfetantes, panos, o saco de lixo, tudo certinho, porque, como eu falei, vocês recebem esse material semanalmente. Mas diariamente vocês precisam, antes de iniciar o turno, conferir. Então, primeira coisa, antes de iniciar o turno, conferir, organizar a sua bag de limpeza. Segundo, conferir os equipamentos. Às vezes, de um dia para o outro, o aspirador pode dar um problema, o mop pode estar com a cabeça solta. Então, vocês precisam conferir antes de chegar na casa do cliente, antes de chegar lá no seu serviço, para que não tenham imprevistos, porque isso vai atrasar o andamento do seu serviço. O cliente, infelizmente, não tem nada a ver com isso. Então, você precisa conferir esses equipamentos antes de iniciar o seu turno. Certificar o aspirador, o mop, todos os materiais que a gente tem, que são úteis, né, para facilitar a nossa limpeza, certificar que eles estejam funcionando e prontos para o uso. Revisar a sua agenda do dia, então, veja o que que você tem que fazer naquela casa, revise as orientações que foram dadas antes de chegar na casa do cliente. Eu vou ter que limpar o basement, não vou ter, eu vou ter que limpar um certo cômodo que antes eu não tinha que limpar naquela casa, ou é um lugar novo que eu nunca fui, tem especificações para aquele serviço, eu preciso checar sempre antes de chegar. Quais são as prioridades, quais são os objetos extras que aquele cliente pediu, os equipamentos extras que ele pediu para que fossem limpos, geladeira, fogão, etc. E por último, mas não menos importante, gente, chequem os uniformes antes de iniciar o seu turno. Certifique-se de que o uniforme está completo, de que ele está apropriado para o trabalho. Apropriado significa limpo, sem manchas, sem rasgões, né? Sem amassados. Então, ele precisa estar de verdade impecável para que vocês possam conferir uma imagem interessante para o cliente, né? Passar a imagem que tanto vocês quanto a empresa preza para que ele tenha uma experiência agradável. O nosso segundo modelo de to-do list seria para quando você finalizar o seu turno, que vai ajudar tanto a você otimizar o seu to-do list do início, quanto a organizar-se de maneira geral. Então, chegou do seu turno de limpeza, limpa e reorganiza o seu carrinho, a sua bag de limpeza. Guarda todos os materiais que você utilizou, descarta o que está vazio e, de preferência, já verifique o estoque. Faz uma lista de materiais que já estejam acabando, para que você possa reportar para a gente, para que você possa reportar para a gente, e assim você evite atrasos. Porque se você não reportar e você notar somente no dia de chegar lá no cliente, a gente pode ter que ir lá para levar o material, vocês podem ter que ir buscar, ou ter que parar no meio do caminho para comprar esse material. Então, não seria interessante, vai evitar que vocês tenham problemas e atrasos. Terceiro, atualizar a sua agenda. Marcar o que é que você já finalizou. Então, já finalizei aquele cliente, já fiz essa e essa tarefa, pessoal ou do ponto de vista profissional, e deixe anotado as coisas importantes sobre aquele trabalho do dia seguinte. Então, como eu falei, você vai conferir o que é que você tem que fazer antes. De preferência, no dia anterior, quando você finalizou o trabalho, deixe as notas importantes também sobre o que você fez, certo? E organizar o seu uniforme, guardá-lo. Se ele for usado de forma correta, você não vai precisar, talvez, lavar, mas se sim, deixar para lavagem, se for necessário. Por quê? Isso tudo aqui somado vai ajudar você a priorizar o que que é mais importante e vai garantir que nada fique para trás. Então, siga esse cronograma, tanto antes quanto após o trabalho, porque isso vai facilitar a sua organização. Esse pontozinho específico, eu queria até voltar a falar dele, de você deixar notas sobre o trabalho quando você finalizar ele.
É muito importante, porque quando você voltar naquele cliente, ou se tiver passado, deixado alguma coisa por fazer, você precisa reportar. Então, você anotar evita que você esqueça que o cliente venha, porventura, anotar aquele detalhe antes que você reporte. Então, não deixem de anotar o que foi importante sobre aquele trabalho, os detalhes que você notou sobre aquele escritório, aquela casa, enfim, porque isso vai facilitar a sua organização, o seu planejamento para uma próxima visita e também vai facilitar que a empresa planeje melhor o horário daquele cliente. Se porventura tiver que passar a quantidade de horas, ou talvez até acrescentar mais serviços, né? Checklist é essencial. Aqui é mais um exemplo de checklist que a gente fez para que vocês tenham uma organização mental do que fazer lá no momento que vocês estão no cliente. Então, primeiro, sempre passar o aspirador, né? A gente não usa muito vassoura, mas às vezes é interessante aquela vassourinha, né, para os cantinhos, se precisar. Então, passar o aspirador e varrer. Limpar as áreas comuns, às vezes a gente esquece. Recepção, corredores, escadas. Importantíssimo. Bota nesse checklist, não esquece, vai marcando. Você está lá na casa do cliente, vai marcando o que é que você já fez. Esvaziar todas as lixeiras, higienizar as superfícies de contato frequente, maçanetas, não pode esquecer. Todas as mesas, os interruptores de luz, as tomadas. Limpou tudo. Check. Limpar os banheiros, pia, vaso sanitário, espelhos, tudo. Repor papel, toalha, repor sabonete, gente, isso é um diferencial. Viu que o sabonete do banheiro da cliente está acabando? Pergunta para ela: você gostaria que eu colocasse um novo? Você poderia me fornecer um novo para que eu pudesse repor? Papel higiênico nos dispensers, sempre repor. Não deixa o banheiro da cliente sem papel higiênico. Escritório, qualquer cliente, gente, não deixa sem. Facilitar também, fazer a limpeza úmida dos pisos, passar o mop para finalizar. Nunca deixar de passar, o que vai dar o brilho no piso. E vai ajudar também a remover outras sujidades que porventura venham a cair depois de aspirar. Recolhe todo o lixo, descarta o lixo corretamente, não deixa no meio da casa. Às vezes acontece de deixar o saquinho do lixo do banheiro lá no meio do corredor. Confere sempre se você deixou no lugar correto. Descarta esse lixo corretamente. Organizar os materiais usados e já guardar eles no carrinho. É muito mais fácil se você já for guardando tudo e não deixar para depois. Você já deixa tudo guardado no carrinho, os materiais que foram usados numa sacolinha, porque depois no seu dia seguinte você não vai ter esse trabalho. E no final de tudo, sempre fazer uma organização final, né, para garantir, sempre fazer uma verificação para garantir que todas essas tarefas foram concluídas. Então, passa tudo de novo, passa aquele olho final para que nada tenha ficado para trás. Uma coisa importante também de vocês colocarem nesse checklist, se vocês tiverem alguma dúvida sobre produtos específicos para cada tipo de superfície. Então, anota nesse checklist quais são os produtos que você vai usar para cada superfície. É interessante você ter isso porque você não corre o risco de errar. Avisar também para a Flávia, né, para a supervisora de vocês, qualquer manutenção que seja necessária ou se tiver alguma falta de material, porque ela vai me reportar também e a gente vai fazer essa reposição. Então, esse foi um checklist essencial que cobre mais ou menos tudo que vocês precisam fazer durante as limpezas. Ele vai garantir que nenhuma tarefa de vocês seja esquecida e vai manter o padrão de qualidade Sense que a gente tanto comenta por aqui. Boas práticas. Quais são as boas práticas que a gente tem que seguir no nosso dia a dia? Comece o dia, então, revisando esse cronograma que a gente criou aqui para vocês, para facilitar o dia de vocês. Organize os materiais antes de iniciar a limpeza. Mantenha o seu ambiente de trabalho sempre limpo, sempre funcional. E no final do turno, o que é que deu certo? O que é que eu posso melhorar? É muito importante vocês fazerem uma autorreflexão todos os dias, no final do dia, para vocês terem esse feedback depois de como que vocês podem fazer para melhorar. Quando a gente acessa o nosso eu, o que que a gente fez, como que a gente poderia ser, é muito melhor do que a gente ir deixando as coisas passarem batidas, porque nos torna mais conscientes. Perdão, acho que fechei aqui a tela sem querer. Porque nos torna mais conscientes
sobre as nossas atitudes, sobre os nossos comportamentos. Conclusão, então, gente. Organizar e planejar são investimentos para o nosso sucesso. A gente às vezes fala assim, nossa, eu vou perder um tempo danado fazendo isso. Não vai. Pensa que é um investimento. Eu vou parar esse tempo aqui para organizar, para criar meu checklist, para organizar meu material, mas isso vai ser tempo salvo depois. E fora isso, vão trazer várias outras vantagens que a gente já falou no começo e outras mais que eu ainda vou falar aqui com vocês no finalzinho. E uma reflexão que eu trago é como você vai poder implementar essas práticas no seu dia a dia. Então, hoje, depois dessa aula, se pergunte: como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso manualmente? Eu vou baixar um aplicativo? Eu vou colocar a minha agenda pessoal junto da minha agenda profissional, que é o que a gente recomenda para que você consiga ter uma visão mais clara e mais uniforme de todo o seu dia? Por quê? Juntos nós podemos elevar o padrão de qualidade, não só da ciência, mas de nós mesmos. A gente pode crescer. E quando a gente se planeja, se organiza, esse crescimento, esse sucesso, ele vem com muito mais solidez. Então, quais são os nossos goals depois dessa aula de hoje? Crescimento profissional, desenvolver habilidades organizacionais, de planejamento que possam ser aplicadas em qualquer áreas das áreas da nossa vida. Autonomia, sentir-se confiante, independente na execução das tarefas e também nas tomadas de decisões. A gente tem ali nosso checklist para conferir. Por que que eu vou precisar ficar perguntando? Reconhecimento, ser valorizada por sua excelência, por sua dedicação, organização no trabalho. Gente, não tem nada melhor do que a gente ser reconhecido. E a organização e planejamento elevam o nosso nível. Equilíbrio, conseguir organizar o dia a dia de maneira diferente, eficiente, sobrando tempo para nossa família, para os nossos interesses pessoais também. Quando a gente não se organiza, as coisas vão se embolando. E esse equilíbrio, esse work-life balance, fica muito mais difícil de ser atingido. E é o que a gente mais quer, né? Ter mais tempo para aproveitar a vida, para curtir o que a gente tem trabalhado para alcançar. Motivação, estabelecer objetivos pessoais e profissionais e trabalhar então para alcançá-los. Quando a gente se organiza, a gente consegue ter mais objetivos, né? Ter a vida mais objetivada. E realização, porque a gente vai se sentir orgulhoso do trabalho que a gente fez, desse trabalho bem feito, das conquistas que foram alcançadas ao longo do tempo, ao longo daquele dia. Cada dia, cada conquista deve ser celebrada. Então, mais do que cumprir tarefas, mais do que checklists, automatizados e cumpridos, pensem nesse trabalho como uma oportunidade de crescimento pessoal. Criar metas pode ajudar vocês a alcançar mais, alcançar um outro nível, um nível mais alto, tanto no trabalho quanto na vida pessoal, e cada passinho conta. Nós estamos aqui para apoiar vocês nesse caminho de crescimento, em todos os sentidos. Então, nós sabemos, gente, que essas metas elas são atingíveis, completamente atingíveis, com dedicação e organização. Ao focar nesses objetivos que a gente colocou aqui para vocês, vocês não vão só elevar o padrão da empresa, vocês vão atingir excelência em cada serviço realizado por vocês e vão ganhar reconhecimento, satisfação pessoal e todo o resto de autonomia, equilíbrio, satisfação familiar, tudo vem junto. Então, vocês vão passar a ser reconhecidos e a serem mais felizes e realizados. Eu vou deixar vocês com essa última mensagem. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E a aula da semana que vem vai ser com a Flávia, tá? Vai ser uma aula mais prática. Vai ser super interessante também. E eu conto com vocês aqui na próxima semana. Deixa eu parar de compartilhar. Muito obrigada e boa noite.